Muito obrigada. Eu acabei por não dar um título, embora me tivesse sido solicitado, mas acabei por não dar. Estive muito hesitante e agora ao ouvir a intervenção anterior, até me lembrei de um título que teria sido possível, que teria qualquer coisa do género, mais passado para o futuro e mais futuro para o passado. Jogaria bem com o seu, que tem a ver com o espaço e o tempo. Mas outro título possível podia ser um elogio da transmissão. E a pergunta que primeiro se pode pôr, é um bocado bizarro, como é que nós humanos podemos sentir necessidade de fazer o elogio da transmissão? Nós, por exemplo, não fazemos o elogio da respiração, porque não poderíamos viver sem respiração. Será que podíamos viver sem transmissão? E todos sabemos que seríamos nós sem transmissão. Há histórias, aliás, bonitas, de crianças que foram abandonadas na floresta, que são constantemente abandonadas nas cidades. Tenho a impressão que, se calhar, é mais nas cidades que nos campos. Mas houve alguns casos que foram estudados de crianças que foram abandonadas e que depois tiveram a sorte de ter sido recolhidas, estudadas e acompanhadas por pessoas que estavam preparadas para acompanhar esse processo. Estou-me a lembrar do caso de uma criança muito conhecida, o chamado Selvagem de Aveyron, que era um menino com cerca de 11, 12 anos, não se sabia, nunca chegou a saber, mas era uma criança que ainda não tinha feito a puberdade, um rapazinho, que vivia nu no meio da floresta no sul de França, nu, faminto, comendo raízes e pequenos animais que conseguia apanhar, e frutos, quando havia, nozes, e que depois andava com as mãos no chão, subia às árvores, estava cheio de feridas no corpo, vivia sozinho, não falava e teve a sorte de ser encontrado e de ser recolhido por uns aldeões que o entregaram a um médico que ficou famoso a partir daí, o professor Itard, que o recolheu e que depois observou com todo o cuidado durante anos, acompanhou e fez todos os esforços para o ajudar e acompanhou com todo o cuidado esses pequenos progressos que ele fez e registou tudo isso num diário que ainda hoje existe, está publicado e que se pode ler. Este talvez o caso mais célebre, mas há imensas crianças deste género, inclusivamente em Portugal. Eu, por acaso, tive a oportunidade de acompanhar também um caso destes, porque um dia, numa aula, ao falar deste caso, uma estudante me disse que ela própria tinha acompanhado uma criança que vivia num galinheiro no Algarve. E ela tinha acompanhado, porque ela era enfermeira, e tinha tido a oportunidade de acompanhar. Essa criança é hoje uma mulher não sei com que idade terá hoje, mas sei que vive numa instituição em Fátima, depois de ter andado para um lado e para o outro e ter sido acompanhada por várias pessoas. Bom, eu não vou contar mais estas histórias são muito importantes e, por acaso, até existe um filme muito bonito do François Truffaut, que é um grande realizador francês, que se chama exatamente O Menino Selvagem e que é uma obra-prima de atenção e de cuidado e segue fielmente o relatório do professor Itard sobre esta criança. Aquilo que eu queria dizer é o seguinte, é que nós não podemos viver sem respiração e viveríamos muito mal sem transmissão. O que faltou àquela criança, o que faltava ao menino de Aveyron, ao Victor de Aveyron, era exatamente a quantidade de coisas que nós transmitimos às crianças que nós fazemos nascer e que estão constantemente a chegar aos milhares, em catadupa, como se a Terra fosse um imenso aeroporto onde estão constantemente a desembarcar milhares de crianças que não pediram para nascer, mas que estão aí à espera justamente que nós as tratemos, as cuidemos e lhes transmitamos uma quantidade de coisas. Claro que não estou a falar da transmissão genética,
Não estou a falar dos olhos azuis, dos caracóis, ou do cabelo liso, ou da cor da pele. Essa transmissão faz-se, e é também uma transmissão, e por isso se fala de transmissão genética, e até se fala de código genético, sendo que o código é um elemento da linguagem que aqui cumpre uma função biológica importantíssima. Não estou a falar dessa transmissão, porque essa é inexorável. Mesmo o Victor d'Aveyron tinha os olhos castanhos, que se calhar eram do avô, que ele nunca conheceu, tinha não sei o quê, o feitio das feições que seriam da mãe que o abandonou. Não estou a falar dessa transmissão, porque essa realiza-se pelas próprias estruturas naturais de transmissão biológica. Também não estou a falar, nem isso interessa agora, das transmissões por contágio, aquilo que se chama as epidemias. Nós este ano tivemos uma ameaça de epidemia da gripe, etc., e houve cuidados que foram tidos em conta, vacinas, etc. Portanto, também aí, ao nível do contágio ou da transmissão da doença e da gripe e de outras epidemias, também há aí uma transmissão, mas essa também é inevitável e tem a ver com condições biológicas. Estou a falar da transmissão da cultura. A palavra cultura significa justamente tudo aquilo que o homem constrói, como dizia, o futuro vai-se construindo. Não é só o futuro que se vai construindo, o passado também foi sendo construído, não é? E essa construção toda é aquilo que se chama cultura. E essa construção, ao nível dessa construção, há inúmeras coisas importantíssimas que se transmitem. Transmitem-se os bens e as propriedades, a partir do momento em que há propriedade, porque também a maior parte da vida do homem viveu sem propriedade privada. Mas é claro, agora há uns tempos para cá há propriedade e ela é transmitida. E há essas heranças e há essas coisas todas. Mas isto não é o mais importante, acho eu. Deve haver muita gente que acha que é o mais importante, é garantir essa transmissão. Eu penso que não é essa ainda a mais importante transmissão. Transmitem-se, por exemplo, as normas de conduta, transmitem-se as boas maneiras, transmite-se o saber comer à mesa, o saber lavar os dentes de uma certa maneira. Todas essas conjunto de pequenos hábitos que fazem aquilo que Aristóteles chamava a segunda natureza, e que não é senão um conjunto de imensas coisas que se transmitem ao nível dos gestos, ao nível dos comportamentos sociais, daquilo que regula a nossa forma de estarmos em conjunto. E esses comportamentos, sobretudo, transmitem-se sobretudo através do exemplo. A palavra não é muito importante. Muitas vezes a palavra pode ajudar à transmissão, mas é fundamentalmente pelo exemplo, e, portanto, pela imitação que a criança recebe esses exemplos e os imita. Imita a maneira como a mãe ou o pai comem à mesa, imita uma quantidade de coisas. É, por assim dizer, uma transmissão silenciosa, muito importante, sobretudo pelo exemplo. Eu penso que é isto, sobretudo, que é a educação. Quando se fala de educação, há hoje uma grande confusão, a meu ver, entre educação e ensino, mas quando se fala de educação, esquece que a principal educação tem a ver com isto. E isto tem a ver com a família e com o lugar onde a criança onde habita, desde o momento em que nasce, e começa imediatamente a receber, pelo exemplo, uma quantidade de coisas que ela vai, de gestos e de comportamentos e de regras e de normas, que ela vai imitando e assumindo. Transmitem-se depois, num nível mais elevado, transmitem-se valores, também pelo exemplo, sobretudo. Claro que as pessoas fazem grandes discursos sobre os valores, mas não há nada que seja mais importante na transmissão de valores do que o exemplo, mais uma vez. O pai pode fazer um grande discurso sobre o antitabagismo, mas se estiver a fazer o discurso e a fumar um cigarro, desconfio que o discurso terá pouco valor. Se porventura lá em casa as pessoas não fumarem, provavelmente, portanto, derem o exemplo de que não estão a fumar, de que provavelmente isso passa de uma forma mais profunda, é transmitido de uma forma mais profunda para a criança. Muitas vezes nós enganamos e que estamos convencidos que são os grandes preleções morais
que funcionam na transmissão dos valores. Eu estou convencida que não, que os valores se transmitem, sobretudo, pelo exemplo, mais uma vez, por formas normativas silenciosas de funcionamento. Depois transmitem-se os saberes fazer, o saber pregar um prego, o saber pôr a mesa, o saber andar de bicicleta, até o saber tocar violino. São coisas da ordem, que são coisas importantíssimas que nós sabemos, que nós aprendemos, que nos são transmitidas também. Ninguém nasce a saber pregar um prego, nem ninguém nasce a saber tocar violino. E para isso é necessário que haja transmissão. Transmissão, neste caso, de um saber fazer, já não é um simples gesto, já não é uma simples regra de cortesia, é uma estrutura organizada de comportamento. Para, por exemplo, saber escrever à máquina ou saber andar de bicicleta, há todo um controle que é necessário fazer dos músculos, dos comportamentos, das intensidades. Bem, quando falarmos de saber tocar violino, naturalmente que se compreende melhor ainda como um comportamento deste tipo não é por simples imitação, nem é por simples exemplo. Também o exemplo também é muito importante, mas há aqui uma coisa que é já da ordem da aprendizagem mais elaborada. A criança vai ter, ou o jovem, ou a pessoa que está a aprender, vai ter que receber aquilo que lhe é transmitido, exercitar, repetir um conjunto de atos durante muito tempo, para conseguir obter ou ganhar esse saber fazer, esse comportamento que, como vos digo, pode ser altamente elaborado, desde o guiar automóvel até ao tocar violino. Muitas dessas coisas se tornarão automáticas, quando a pessoa começa a aprender a andar, por exemplo, a tocar, a guiar automóvel, as primeiras lições da carta, a pessoa pensa, que complicado que isto é, tenho que me lembrar disto e daquilo, e depois mais tarde tudo isso é automático, quer dizer, nós absorvemos esse comportamento e aprendemos tudo isso de uma forma que se fica completamente connosco e fica até para sempre. Nunca se esquece saber andar de bicicleta, nem nunca se esquece saber guiar automóvel. Portanto, são transmissões que têm a ver com a repetição, com o treino, com uma certa ajuda que o mais velho, que aquele que sabe, neste caso pode até nem ser o mais velho, mas normalmente realiza relativamente àquele que está a aprender. Depois, a partir de um certo momento, todas as aprendizagens se fazem através da linguagem. Quando a linguagem entra na competição, digamos, no universo da transmissão, a transmissão sobe um patamar. Claro que continuamos ao nível da cultura, naquilo que ela tem de mais fundamental, mas entramos num patamar diferente que tem a ver com a linguagem. A linguagem oral, naturalmente, e a escrita. A própria escrita, como sabem, é ela mesma, e foi ela mesma inventada pelos humanos, é uma das principais invenções da humanidade, com o objetivo de facilitar a transmissão. A transmissão à distância e a transmissão no tempo. Agora sim, vemos o tempo e o espaço. Manda-se uma carta para uma pessoa que está longe. Se ela estiver perto, eu falo diretamente com ela. Mas se ela estiver longe e se eu quiser transmitir alguma mensagem, eu tenho que utilizar uma carta. Hoje em dia mando por e-mail e mais uma vez também estou a utilizar uma escrita. A escrita. Portanto, a escrita foi inventada há muito pouco tempo, justamente para facilitar um tipo de transmissão muito especial. Mas antes da escrita, o homem viveu durante muito tempo, a maior parte da vida do homem na Terra foi sem escrita. E a transmissão fazia-se através da linguagem, mas da linguagem oral. E havia formas próprias para fazer essa transmissão. Só que ficavam naturalmente restringidas ao espaço daquele que fala e à distância do auditor. Uma regra muito interessante que os gregos tinham é que a democracia só se podia realizar no demos, e o demos era um espaço relativamente pequeno,
onde a voz humana, a voz de alguém que estivesse no centro, pudesse ser ouvida por todos os cidadãos que estavam no interior da Assembleia. Que só assim é que fazia sentido para os gregos, e agora os gregos estão novamente a dar passos importantes relativamente às questões da democracia, mas é curioso, porque foram eles que a inventaram, e inventaram-na assim. O governante, o representante dos outros, tinha que poder ser ouvido por todos. E, portanto, se o espaço de audição fosse demasiado amplo e os que estavam lá atrás já não podiam ouvir, já estávamos a perturbar a democracia. Portanto, estávamos numa compreensão muito direta daquilo que se chama uma democracia direta, mas a verdade é que tinha a ver com a questão da voz. E antes disso, e isso só surge na cidade, a cidade é que inventou a democracia, não há democracia fora da cidade. Nos sistemas não citadinos não há democracia, há regimes muito mais lineares e autoritários do que tradicionais, do que propriamente democráticos. A democracia é uma invenção da cidade e só na cidade ela faz sentido, porque exatamente há horizontalidades, há passagens, como dizia. Mas, dizia eu, na cidade, portanto, em todo esse mundo imenso em que a humanidade viveu sem cidades e sem escrita, também a escrita é uma invenção da cidade, não há escrita fora das cidades, durante esse imenso período da história do homem, a transmissão pela linguagem era feita. E era feita através da voz, através da fala, através da audição. E aproximo um bocadinho do vosso título, que era escutar, da escuta. Numa sociedade sem escrita, a voz e a escuta são os elementos fundamentais da aprendizagem de tudo aquilo que se pode aprender e que se recebe por uma transmissão através da linguagem. Com certeza que as pessoas que faziam cerâmica tinham processos de transmitir o saber fazer da cerâmica, mas com um apoio linguístico relativamente pequeno, mas havia uma espécie de pequenas oficinas em que os mais novos aprendiam com os mais velhos a fazer cerâmica, e tinham que sujar as mãos, e tinham que repetir, e tinham que fazer, e ao fim de algum tempo, de alguns anos de aprendizagem, também já sabiam fazer cerâmica. Mas todas as competências, não quero usar a palavra competências, mas tudo aquilo que se queria transmitir através da linguagem tinha que ser transmitido oralmente. E aqueles que escutavam estavam preparados para ouvir com muita atenção, para depois poderem, quando fosse a vez deles, transmitir aos mais novos. E, portanto, as sociedades antes da escrita são aquilo que se chama uma sociedade tradicional. Tradicional vem a palavra tra, que significa através, e diccional, tradição, significa através do dito, através daquilo que é dito. E é bom que a gente se lembre que a maior parte da vida da humanidade foi feita em sociedades tradicionais, ou seja, em sociedades em que não havia escrita, mas em que era transmitido um saber enorme, imenso, através da palavra oral e da escuta. As pessoas estavam preparadas para escutar durante horas. E aqueles que falavam estavam preparados para falar durante horas. E havia profissionais da palavra. Havia, por exemplo, os trovadores, aquilo que nós hoje chamaríamos trovadores. Os gregos falavam dos aedos, que eram os... Como é que eu ia traduzir? Tem que ser por trovadores, por mensageiros, trovadores, muitas vezes poetas. E poetas por uma razão muito simples, é porque para transmitir durante horas e para ouvir e fixar e escutar aquilo que está a ser dito, não há nada como a poesia. Façam uma experiência de pôr um texto em prosa e um texto em poesia ao lado um do outro e tentem fixar um e outro. E vão imediatamente verificar que a poesia se consegue fixar muito melhor. Não é? Portanto, decorar uma poesia é muito mais fácil do que decorar um texto de prosa. E foi por isso que os gregos inventaram a poesia, como uma técnica de memorização e como uma técnica de transmissão.
uma técnica, uma pura técnica, tal e qual como saber fazer um vaso de cerâmica. A poesia é inventada para facilitar a transmissão, porque os aedos e os mais velhos, antes deles os mais velhos, simplesmente tinham como incumbência, durante horas, às vezes durante dias, estarem a transmitir informação, conhecimento aos mais novos. Essa função, absolutamente fundamental, é hoje transformada, está hoje transformada porque temos a escrita. E, portanto, a escrita já não precisamos de ter alguém que seja capaz de saber os poemas homéricos todos de cor. Porque nós podemos comprar a Ilíada e a Odisseia e podemos comprar muitos outros livros e não precisamos de os saber de cor. Já agora um outro filme muito bonito, também do Truffaut, curiosamente, que se chama Fahrenheit, não sei quê, que é 427, que é feito com base num romance, numa ficção muito bonita do Ray Bradbury, e é a história justamente de um universo onde os livros tinham sido queimados. Como sabem, a queima dos livros é um gesto, é um dos gestos mais terríveis da história da humanidade, e mais terrível. E então as pessoas transformavam-se em livros. Cada um fixava um livro, memorizava um livro. E o filme é muito bonito porque mostra as pessoas a passear numa espécie de uma floresta. E tu que és? Eu sou a Guerra e Paz, do Tolstói. E tu que és? Eu sou o sermão, sei lá, eu sou a Cidade e as Serras do nosso como é que se chama? Do nosso Essa de Queiroz, não é? Portanto, por acaso não estava lá a Cidade e as Serras, mas enfim, estavam outros romances, estavam livros, novelas, cada pessoa tinha assumido uma para ser a transmissora, para não deixar perder a memória, para conservar aquela joia da literatura, neste caso era sobretudo literatura. Bom, isto tinha a ver com a questão da informação, da transmissão em culturas culturas tradicionais, culturas que vivem apenas do dizer. As pessoas têm uma capacidade de escuta aumentada. Há vários estudos muito interessantes com povos chamados primitivos atuais, que é uma designação muito bárbara também, mas muito eurocêntrica, muito depreciativa do outro. Mas, enfim, é a expressão que existe. Com povos, o melhor dito seria povos que vivem em situações tribais, ou seja, em situações justamente tradicionais, sem escrita. E há imensos estudos feitos sobre isso que mostram que as pessoas que vivem nessas situações têm uma capacidade de escuta muitíssimo superior à de um homem como nós, de uma cidade ou de um grande país civilizado. Elas escutam, o ouvido está preparado para ouvir a níveis, níveis extraordinários de profundidade que nós perdemos, que nós fomos perdendo. E porquê é que os fomos perdendo? Justamente porque a escrita fez a sua aparição. Mas também não nos podemos esquecer que a escrita é uma técnica de transmissão à distância e no tempo. E foi por isso que ela foi tão importante. Porque ela permitiu que a transmissão se não fizesse apenas pela voz, mas se fizesse pelo texto. E, por exemplo, é muito bonito ver que muitos dos primeiros textos escritos pela humanidade são cartas, são pequeninas cartas. Se puserem, há pequenas cartas em argila conservadas da antiga biblioteca da Surbanipal ou da escrita cuneiforme da civilização babilónica, e são pequenas cartas, são pequenas pedrinhas não são pedras, são bocadinhos de cerâmica que são conservados e que têm uma carta que era dirigida a uma pessoa à distância. Justamente mandava-se um emissário que transportava a carta e a transmissão era feita à distância. Ou então era um pai que, antes de morrer, deixava uma carta aos seus filhos, para que, quando ele lá não estivesse, os filhos pudessem ler as palavras do pai. Com a escrita e com a oralidade, com a linguagem e com todos os progressos enormes que têm sido feitos a esse nível, nós estamos hoje rodeados de um conjunto de aparelhos de transmissão.
Transmite-se tudo, transmitem-se visões do mundo, transmitem-se ideologias, transmite-se ficções, construção de romances, transmite-se informação através da escrita digital, dos novos meios de comunicação, etc. Não vou falar disso. E transmitem-se, curiosamente, penso eu, que é preciso não esquecer que se transmitem também os saberes teoréticos. Transmite-se a matemática, transmite-se a física, transmite-se a filosofia, transmite-se o saber, digamos assim, teorético. Porquê é que eu digo que é preciso não esquecer? É porque, infelizmente, criou-se uma espécie de mentalidade nova no campo do ensino, em que a palavra transmissão aparece como uma palavra quase maldita. Os professores não querem transmitir. Os professores dizem, não, eu não transmito nada, eu facilito a aprendizagem do meu aluno. Com base numa maneira de pensar a transmissão, neste caso a transmissão de qualquer coisa que é fundamental ao desenvolvimento do homem, que é o saber teorético, as ciências, se os senhores quiserem, as ciências, as artes, a filosofia, aquilo que se transmite na escola, ou que é suposto a escola transmitir, mas que a escola, por razões que eu podia explicar se tivesse mais tempo, mas, enfim, também não quer dizer que eu saiba explicar muito bem, mas tenho algumas ideias sobre isso, pode ser que estejam erradas, mas, enfim, tenho algumas ideias. A verdade é que esse conjunto de saberes que a humanidade foi construindo ao longo dos séculos, também não há muito, há 2500 anos, mas que são decisivos, como sabem, para o nosso bem-estar, para o nosso desenvolvimento, para podermos dar ou espalhar por todo o território de uma nação, de um país, de um espaço como é a Europa ou como é o mundo, remédios, para fazer aumentar a esperança de vida, permitir que as pessoas se desloquem de avião. Portanto, todas essas imensas conquistas que o homem foi fazendo e que têm por base estes saberes teoréticos, a matemática, a física, a química, a biologia, as questões da saúde, etc. São conquistas brutais que a humanidade fez nestes últimos 2500 anos. Todos esses imensos conjuntos, preciosos conjuntos de saberes que a ciência vem conquistando. A ciência é essa que é uma obra dos homens e que só se consegue funcionar justamente porque há transmissão de geração em geração. Todos esses imensos saberes é suposto serem transmitidos numa instituição que foi inventada para realizar essa transmissão, que é a escola. E por uma figura específica que é o professor. Pois eu vejo com muita tristeza, estou-me a aproximar da minha própria morte, não é? Sou cada vez mais velha. E vejo com muita tristeza que há hoje uma ideia feita que faz dizer que esta a instituição escolar não serve para transmitir. Serve, como se diz, para facilitar a aprendizagem. Como se as crianças tivessem, e os jovens, e até os pequenos adultos, os jovens adultos que vão para as universidades, tivessem que descobrir outra vez tudo do princípio, sem serem receptivos, sem terem oportunidade de se colocar na posição de alguém que escuta e receber aquilo que os outros mais velhos têm para transmitir. Portanto, há aqui um problema na transmissão daquilo que é o saber escolar. E esse problema, quando eu falava, muitas vezes, quando falo disto, falo da palavra transmissão, quando eu comecei a usar a palavra transmissão, filo como um ato de desafio e, ao mesmo tempo, de coragem, porque eu sabia que ia ser altamente criticada por muitas das pessoas que trabalham nesta área e que estão absolutamente embrenhadas numa compreensão do fenómeno escolar como
e daquilo que se chama a educação escolar, que é qualquer coisa que eu abomino. Eu acho que na escola não tem que haver educação, tem que haver ensino, tem que haver transmissão justamente destes saberes. Foi para isso que a escola foi criada e inventada. Para fazer educação há muitos outros sítios. A família, em primeiro lugar. A igreja, com certeza, tem uma função educativa. A televisão tem uma função altamente educativa. Nem sempre nós concordamos com a função educativa, mas ela está a funcionar. E quando o pai chega à casa e põe a criança, vai tratar de fazer o jantar rapidamente e põe o filho à frente da televisão, sem saber, está a educá-lo. Pode até não concordar com aquilo a educação que está a ser dada ao filho, mas ele está a educá-lo profundamente. Mais do que se lhe pregar um sermão de moral. Mais do que se lhe pregar um sermão de moral. Claro que o exemplo que ele poderá dar poderá contrabalançar um pouco. Aquilo que os professores podem fazer na escola pode contrabalançar um pouco. Mas a televisão entra em domínios subliminares, como nós sabemos. E, portanto, tem uma função educativa, positiva ou negativa. A educação é sempre positiva ou negativa, muito poderosa. E a escola pouco pode fazer sobre isso. Mas eu também acho o seguinte, não é para isso que a escola serve. A escola serve para ensinar, para produzir. É um lugar próprio da transmissão dos saberes teoréticos que os homens produziram ao longo dos séculos. E é para isso que ela foi inventada na cidade grega, há 2500 anos, na mesma altura exatamente em que foi inventada a ciência e em que foi inventada a democracia. É uma invenção da cidade e é uma instituição importantíssima da cidade. Ainda não tinha edifício, é verdade. Nas cidades gregas havia o tribunal, havia os templos, havia os tribunais, havia os aerópagos, havia as praças públicas para discussão e não havia propriamente um espaço próprio para a escola. Mas, por exemplo, Platão foi talvez o fundador da escola como nós entendemos hoje, comprou uma propriedade, ele parece que era um homem aristocrata com algum dinheiro, comprou uma propriedade e fez ali a primeira academia, a primeira escola da história da humanidade. E essa escola servia justamente para ensinar e não para educar, não para transmitir valores, mas para transmitir conhecimentos, saberes, sem os quais a humanidade não progride de forma alguma. Não pode progredir, nem pode desenvolver as suas potencialidades. Porquê é que temos que fazer o elogio da transmissão? Porque há hoje uma desvalorização da transmissão que tem a ver com o elogio da inovação, como se a inovação pudesse funcionar sem justamente aquilo que é transmitido por trás. Como se, e por isso é o que eu acho que podemos dizer, mais passado para o futuro e mais futuro para o passado, como se a inovação fosse a produção de um futuro que não está ancorado no passado. Se há Deus, Ele cria, mas os homens não criam a partir do nada. Se há Deus, se Deus existe, é Ele que cria a partir do nada. Os homens não criam a partir do nada. Os homens criam a partir daquilo que é o velho. E, portanto, nós temos que respeitar o velho, porque essa é a base da nossa inovação. Não podemos imaginar, do meu ponto de vista, que se pode avançar numa estratégia de inovação sem o respeito pelo passado e pela memória. Ora, o que nós estamos a assistir é justamente a uma barbárie da inovação e a uma desvalorização da memória. É certo que temos próteses de memória, temos discos duros, computadores, agendas eletrónicas, que não precisamos de decorar os números de telefone dos nossos amigos. Um simples clique num aparelhozinho que transportamos com facilidade dá-nos os números de telefone de todos os nossos amigos. E mesmo daqueles que não são nossos amigos e que também lá temos o número de telefone. Portanto, não precisamos de decorar os números de telefone dos nossos amigos. Mas é pena que tenhamos perdido o gosto de decorar um bom poema. Porque decorar significa pôr junto do coração. Em francês é muito engraçado, porque a palavra decorar em francês significa savoir par cœur, ou seja, saber pelo coração.
Um poema que se decora é qualquer coisa que fica junto a nós, que fica preso a nós, como os antigos saberes orais ficavam. Portanto, é pena que nós, ao lado da facilidade extraordinária que é, eu não quero desmentir essa facilidade, de termos próteses de memória que pensam por nós, onde guardamos muitas coisas, nossas fotografias, os nossos documentos, as nossas não sei o quê, e que depois podemos utilizar de uma forma muito veloz e muito importante, é pena que não tenhamos perdido a capacidade de decorar um poema. É um estudo interessante, seria um estudo interessante ir a uma escola hoje e perguntar às crianças se sabiam algum poema de cor. Se calhar não sabem, e é pena. Portanto, há aqui uma desvalorização da memória e uma valorização excessiva da inovação, a meu ver. E penso que isto devia ser contrabalançado com uma consciência da importância da escuta, da importância da memória, da importância da voz, da importância da transmissão e do reconhecimento de que na cidade em que nós habitamos há assim uns edifícios, de vez em quando, uns mais maltratados do que outros, mas em geral, em Lisboa, por exemplo, até é impressionante porque as escolas estão bem, estão muito bonitas, estão muito bem arranjadas. Foi gasto talvez algum dinheiro a mais, não sei, mas são sítios hoje bonitos e aprazíveis. É pena que lá muitas vezes não se transmita ou não se reconheça a escola como um lugar justamente de transmissão, onde o mais velho, que neste caso é o professor, que é um técnico de transmissão, transmite aos seus alunos os saberes que ele próprio adquiriu e que a humanidade foi adquirindo ao longo dos séculos. Assim permite a inovação. É justamente porque ele transmite aquilo que já sabe que é possível descobrir alguma coisa de novo. E não é possível descobrir alguma coisa de novo se não for a partir daquilo que já se sabe. Não se faz arte moderna se não se conhecer a arte clássica e não se faz ciência moderna se não se conhecer a ciência anterior. Aliás, uma tese de doutoramento, qualquer trabalho de investigação, como nós dizemos, começa por aquilo que se chama o estado da arte, ou seja, a revisão daquilo que está feito sobre determinado assunto. E isso que está feito é aquilo que nós recebemos, que nos foi transmitido por aquilo que está antes de nós. O homem não é, com certeza, o único animal que aprende, mas é, com certeza, o único animal que ensina. E esta função do ensino como transmissão devia ser, a meu ver, uma forma importante e devia ser reconhecida como uma das funções principais da transmissão nos tempos modernos e nas nossas cidades. Pronto, não quero dizer muito mais, só dizer o seguinte: se os homens fossem imortais, não era preciso haver este esforço da transmissão. Porque eles, nas suas vidas, ao longo, estavam cá eternamente, haviam de se juntar uns com os outros e haviam de criar grupos. Uns estudavam uma coisa, outros estudavam outros, se calhar durante séculos não estudavam nada, mas depois, ao fim de algum tempo, se calhar começavam a querer estudar e a querer juntar-se e aprender e escutar outros mais velhos. Não era preciso haver uma instituição para a transmissão. Mas os homens não são imortais. E como não são imortais, tem que haver uma escola. Os deuses, é verdade que não vão à escola, porque já sabem tudo. Mas mesmo que não soubessem tudo, teriam todo o tempo da sua vida para aprender. Como aquele Deus do Fernando Pessoa, que brinca conhecem do poema do Fernando Pessoa, que brinca às pedrinhas com o poeta à porta de casa. Não precisariam de ir à escola. Aliás, não vão. Em nenhuma das mitologias existentes, deuses vão à escola. Mas, na medida em que nós somos mortais, limitados, temos que ir à escola. E temos a sorte de ir à escola. Ou seja, temos um sítio na cidade que está preparado para fazer, em 12 anos, em 14 anos, transmitir o mais importante que a humanidade conquistou durante 25 séculos. Como é que nós como é que nos atrevemos a pensar que a escola serve para tomar conta dos meninos enquanto os pais vão trabalhar? Ou que serve para transmitir valores que depois são contrariados por outros valores que são transmitidos por outros mecanismos, esses sim poderosos que existem no mundo social, e não reconhecemos à escola esse valor fundamental da transmissão? Nós somos
Nós não somos imortais e, portanto, precisamos de mecanismos de transmissão e precisamos de instituições destinadas a essa transmissão. Por isso eu digo que a escola é justamente a única instituição humana que serve para, que dá conta do caminhar próprio do ser humano. Dá conta, se quiserem, da própria condição do ser humano, da nossa condição. Da metáfora que constitui o ser humano, que é sermos caminhantes, pessoas que têm um caminho para fazer, um curso. Aliás, a palavra curso significa um caminho, e isso deve ser dado a todos, essa possibilidade deve ser dada a todos, e a escola deve levar muito a sério essa sua função de transmitir. O que o professor está a fazer na aula não é tomar conta dos meninos enquanto os pais vão trabalhar, nem é educar os meninos. Aliás, o professor estará ele educado? Não sabemos. E a educação do professor condiz com a educação que os pais querem dar ao professor. Eu sou absolutamente contra isso. O professor deve limitar-se o mais que possa a ensinar matemática, deixando a educação para os pais, para a família, para os vizinhos, para a escola, para a televisão, para a igreja, para as várias instituições que têm essa função. Nós estamos sempre a caminhar, o tempo, para retomar a expressão, as horas, os minutos sucedem-se, os relógios não param, mas há um ciclo que se fecha com a escola, que é uma espécie de retorno. Na escola é o lugar onde nós podemos retornar ao passado para ir produzindo o futuro. Portanto, ficava-me por aqui dizendo que talvez tenhamos que dar mais passado ao futuro e mais futuro ao passado. Muito obrigada.